Desde a antiguidade que o homem luta pela sua liberdade. No início do século VI a.C., o legislador ateniense Solon decreta a abolição da escravidão por dívida e liberta todos os cidadãos atenienses que até então estavam escravizados porque deviam. Em 326 a.C., na República Romana, Lex Paetelia Papiria decreta a abolição da servidão por dívida. Século III a.C., Império Maurya, Ashoka decreta a abolição do tráfico de escravos e encoraja o bom tratamento dos escravos no império sob seu domínio. Na dinastia Qin, medidas adotadas para eliminar a aristocracia latifundiária incluíram a abolição da escravidão e o estabelecimento do campesinato, livre de que deveria pagar taxas e trabalhar para o Estado. Desencorajava a servidão. A dinastia foi disposta em 206 a.C. e muitas de suas leis foram revogadas. Wang Mang, primeiro e único imperador da dinastia Qin, usurpou o trono chinês e instituiu uma série de ousadas reformas, incluindo a abolição da escravidão e a reforma agrária radical. Finalmente, falando em épocas mais modernas, a abolição do trabalho escravo no Brasil, realizado pelos negros até então, aconteceu em 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, com a proibição do tráfico. Em 1850, o processo até a abolição foi realizado de maneira lenta e gradual. As leis abolicionistas foram Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos Sexagenários de 1885. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, você deve estar se perguntando por que é que eu trouxe esse tema. O que é que ele tem a ver com o momento atual que a gente está passando, com os assuntos atuais que a gente vem debatendo aqui e mostrando para vocês. E eu respondo que ele tem tudo a ver, irmão. Exatamente tudo a ver. Uma das maiores mentiras que foram contadas pelo mundo, pelos donos do mundo, é que a escravidão foi abolida. Antigamente eles só escravizavam, como você viu, pessoas que estavam quebradas, que estavam devendo muito, não podiam pagar suas dívidas, então essas pessoas se tornavam escravos dos credores. Ou as pessoas de cor, os imigrantes, eles escravizavam esse tipo de gente. Só que o sistema, ele se modernizou. Ele viu que ele poderia escravizar todos. O sistema bolou uma maneira de escravizar a todos. Todos que fossem pobres, todos que não têm muitas condições. E é exatamente isso que eu vou provar para você aqui nesse vídeo, lendo uma simples matéria que nem é aqui no Brasil. Aconteceu lá na Espanha e eu vou fazer questão de ler aqui para você entender que você de fato, até hoje, vivia numa Matrix. A história que apresentaram para você, ela foi contada pelos que fazem a lei, pelos que venceram. E a pessoa que vence, ela nunca vai colocar em um livro de história para você ler, para você estudar, olha, eu fui mal, olha, eu enganei a população. Ela vai dizer que foi herói, ela vai dizer que fez tudo para o bem, como eles costumam dizer, né? Inclusive, essa é a palavra do sistema, em nome do progresso, tudo em nome do progresso. Mas você vai entender que não é bem assim. Senhores do mundo. Espanha privatiza o sol e proíbe gerar energia para autoconsumo. O sol foi privatizado na Espanha. Quem instalar placas solares para geração de energia doméstica sem autorização do governo espanhol poderá ser multado em até 30 milhões de euros, cerca de 100 milhões, conforme informa uma matéria da costarriquenha El País. Isso aconteceu por pressão das empresas elétricas espanholas. As companhias energéticas temem queda no consumo de energia caso os cidadãos resolvam adotar fontes alternativas de energia, como painéis fotovoltaicos ou moinhos para produção de energia eólica, usando a força dos ventos. O governo espanhol quer implantar o autoconsumo energético aos poucos, sem mexer no sistema vigente. Para isso, quer implantar pedágios para a luz solar. Vamos implantar um pedágio para a energia recebida do sol, resume Mário Sorinas, da empresa Electrobim. De cada 50 chamadas eletrônicas recebidas, 35 são de partículas interessadas no autoconsumo, diz Francesc Mateu, gerente do Sol Gironês, empresa especializada em energia renovável. Já a União de Empresas Fotovoltaicas, UNEF, representante das empresas, diz que é mais caro implantar os receptores de luz individualmente e pergunta, é certo privatizar um recurso natural? Para quem não está desperto, família, e vê uma notícia dessa, fica sem entender nada, não entende nada. Mas o fato é que o Dr. Enéas já tinha falado sobre isso. Ele disse que o mundo todo estava de olho na nossa Amazônia, e não só pela diversidade de planta que tinha ali, nem pelos animais e nem todas as coisas que nós sabemos, as maravilhas, as águas inclusive que tem na Amazônia, água doce, água limpa, cristalina. Inclusive, eu até fiz uma matéria aqui mostrando que fora aquelas águas que a gente vê por cima, aqueles rios enormes, que ninguém sabe calcular direito
a quantidade de água que tem ali. Ainda por baixo nós temos lençóis de água ainda maiores, irmão. Então a fartura no Amazônia é muito grande. É incalculável, é simplesmente incalculável. E além disso tudo, além do que a gente consegue perceber com os nossos olhos, né, consegue imaginar com nossa mente, ainda tem um fato de que a quantidade de luz solar que as árvores captam ali todos os dias. Então Enéas tinha como teoria, se as pessoas começassem a desenvolver equipamentos para conseguir também aproveitar essa energia que está ali sendo contida pelas próprias árvores, sendo absorvida pelas próprias árvores, nós teríamos uma nova fonte renovável de energia e não poluente. E Enéas dizia que era muito importante trabalhar em cima disso. Mas você viu agora, e ficou claro, que o governo da Espanha serve aos donos do mundo como todos os governos. Eu já falei a vocês que essa tal de globalização, na verdade, é a destruição das nações. O que está acontecendo aí, irmão, é o que você viu. Por que é que um governo eleito pela população democraticamente, em vez de atender os interesses da população, vai atender as empresas? Pense bem, irmão, será que as pessoas estão satisfeitas com essa proibição? É lógico que não, elas estão revoltadas. Mas mesmo assim o governo faz, ficando contra o seu próprio povo, a favor de empresas. E o que é que tem a ver o governo com a energia? Né? Provavelmente o sistema lá já foi privatizado. Então o governo não tem nada com isso. Mas você vê aí que tem sim. O governo segue a ordem dessas empresas. Isso já está muito claro. E a gente vem falando isso aqui, quando a gente fala, principalmente dando exemplos aqui do Brasil, as pessoas dizem, não, isso é papo de petralha, isso é papo de esquerdista, isso é papo de... Eles taxam você de algum jeito. Principalmente se você criticar o atual governo. Quando a gente fazia vídeos criticando o antigo governo, estava de boa. Mas se criticar o novo, então uma pequena massa idiotizada começa a taxar você. E por causa disso mesmo, para essas pessoas de mente pequena, eu vou dar um exemplo da própria Dilma, para você ver que de fato nenhum governo, seja ele de direita ou de esquerda, ele faz o que é bom para a população, ele faz o que as empresas mandam. Essa, como eu falei no outro vídeo, essa reforma da Previdência, o próprio Bolsonaro assumiu, e eu já mostrei também em vídeo aqui, ele mesmo falando isso, foi uma recomendação de fora. Ele não fez porque ele quis, ele não fez porque Paulo Guedes estudou e viu que aquilo era o melhor. Ele fez porque foi uma recomendação de fora. Inclusive o próprio Bolsonaro já foi na CIA várias vezes. Isso inclusive está sendo denunciado o tempo todo e pedindo explicação a ele. O que é que ele está fazendo lá? Está pegando instrução? E praticamente ele diz isso abertamente. Sim, são recomendações. Então você veja aí. Que nos acompanha. Pois é, essa visita à CIA que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo agora não estava na programação inicial divulgada pelo Palácio do Planalto. Ela foi confirmada agora há pouco pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência. Esse é um encontro fechado, a imprensa não vai poder acompanhar. Aí eu sei que já vai começar aquela guerra de partido. Aí eu digo a você, calma, irmão, escute o resto do vídeo. Quando começou-se a crise no último governo da Dilma, um dos principais itens que aumentou demais o preço foi a carne bovina. Então o que é que a população fez? Isso aí é matéria até da mídia, se você procurar aí na internet você vai achar. Eu não vou colocar aqui para não ficar o vídeo muito grande. E também eu estou usando muita imagem da mídia e isso pode dar problema para o canal. Mas veja bem, basta você fazer uma pesquisa aí de 1 minuto que você vai ver. Quando a população foi ao supermercado e viu os preços muito altos, o que é que o povo fez? Começou a comer frango. As pessoas não, agora eu vou então comer frango. Uau! É o jeito. Vou deixar o churrasquinho para depois. Vou deixar a mistura para quando Deus der bom tempo. E aí o que é que o governo viu? Disse, estão comendo frango? Aumenta o preço do frango. Entendeu, irmão? É exatamente isso que acontece. Por que é que eles aumentam o preço da gasolina? Exatamente porque você precisa. Então, irmão, o que eu quero mostrar pra você é que, como o governo serve a um sistema e não à população, e ele precisa arrecadar de você de todo jeito, se a população tivesse um jeito de produzir seus alimentos, não comprar nada, eles tinham que taxar por isso, iam criar um pedágio por isso. Olha, tá certo, você vai produzir os seus próprios alimentos aí no seu quintal? Ok, você precisa de uma liberação. E aí coloca o preço caríssimo para que você não possa fazer isso. É exatamente assim, esse é o sistema que está sendo montado. E as pessoas simplesmente não estão percebendo. Estão sendo manejadas mesmo como gado. E é por isso que esses donos do mundo chamam você de gado. E é aí que eu vou unir, irmão, o começo desse vídeo da escravidão. O sistema, na verdade, não abriu mão da escravidão. Nunca ele abriu mão da escravidão. O que ele fez foi bolar uma maneira de escravizar todos. Porque antes eles só escravizavam o quê? As pessoas que estavam devendo, como você viu. Você estava devendo muito, não podia pagar a sua dívida, você virava escravo dos seus credores, deles, dos donos do mundo.
Então era assim que acontecia. Você era um estrangeiro, sem eira nem beira, chegava ali no país, você também era escravizado. Ou você fosse uma pessoa de cor, eles também te escravizavam. Então, família, eles viram que isso aí era pouco. Isso aí não é a maior parte da população. É uma boa parte da população, mas não é a maior parte. Eles pensaram de uma maneira, vamos abolir isso aí e vamos criar um sistema que coloque todos na escravidão. Então é isso que está instalado hoje. E as pessoas chamam de democracia. Democracia nada. Esses exemplos que a gente deu aqui provam isso facilmente. Veja aí, Espanha, país de primeiro mundo. As pessoas perceberam que, embora seja caro o investimento dessas baterias solares no começo, realmente é um pouco caro, né? Você precisa abrir mão de um valor. Mas eu conheço pessoas aqui que fizeram, né, donos de fábricas que fizeram, e elas viram que dependendo do consumo que você tenha, ao longo de 1 a 5 anos você tira mais que o dobro do que você gastou para instalar, e daí nunca mais você gasta. As pessoas aqui no Brasil, elas são mais grosseiras, elas pensam muito pouco. Mas já no primeiro mundo a coisa é diferente. Então veja o que aconteceu lá na Espanha. As pessoas começaram a se conscientizar. Não, vamos montar isso aí, é melhor do que a gente ficar pagando energia. E o governo já viu esse crescimento e já serviu aos seus patrões. O governo não está para servir as pessoas. O governo não é quem manda. O governo é quem obedece e repassa. É uma cadeia de comando. Eu sempre gosto de mostrar essa pirâmide a vocês aí, que vocês estão vendo agora, porque ela descreve bem o modelo da sociedade que é hoje. Você tá lá embaixo, irmão. Você continua sendo escravo. Aí o cara diz, não, eu não sou escravo não, Davi. Não. Eu desafio você agora a viajar para os Estados Unidos. Viaja para a Europa. Mesmo que você já tenha viajado, mesmo que você tenha o visto. Eu pergunto a você, a dificuldade que você teve para tirar é a mesma que um Bolsonaro tem agora? Que um Lula tinha? Não tem visto para esses caras. Eles viajam para onde eles querem, a hora que eles querem. Agora você precisa. E aí fica aquela pergunta, mas nós não somos todos iguais? Cristo não disse que para Deus não tem diferença, não tem maior nem menor? Para esses caras não. Eles dizem que todo mundo é igual perante a lei. Todo mundo, não é? Isso não é a lei? Não é eles que criam a lei? Então, se é todo mundo igual, por que é que uns podem e outros não? Por que outros vão com facilidade e outros não? A resposta é muito simples. Porque esses que não podem ir são escravos. Nunca deixaram de ser escravos. O sistema, família, ele faz isso, ele engana as pessoas. E eles enganaram com a abolição da escravidão. Ninguém deixou de ser escravo. Na verdade, todos passaram a ser escravos. Simplesmente assim. Escravos de quem? Da elite. Continuamos suando, continuamos trabalhando e mandando recursos para esses caras. Como é que pode 13 famílias emprestar dinheiro às nações? Como é que pode? Ninguém para pensar que a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, ela deve. E deve a quem? Deve a essas instituições que pertencem às 13 famílias. E, ou seja, todos nós somos escravos. E cada vez mais eles vêm comprando as nossas fontes de renda. E Bolsonaro já disse que vai entregar ainda mais, vai vender tudo que puder. E mesmo assim as pessoas não percebem, irmão. Então chegamos a esse ponto absurdo, onde você captar a energia do sol, que não tem nada entre isso, você não precisa do sistema, é você e o Criador, Deus manda o sol, e você aqui, através da capacidade da inteligência que Deus deu, para nós captarmos isso e transformar em energia. Aí o governo agora diz que não. E você acha que seria diferente aqui no Brasil se todos nós agora parássemos? E não, vamos todos nós instalarmos essas baterias solar aqui na nossa casa. Na mesma hora ia se criar um novo imposto, irmão. Eu vejo assim, sobre essa greve dos caminhoneiros mesmo, que a gente foi inclusive tema do último vídeo, as pessoas perguntaram, Davi, se todos ficassem em casa, daria um jeito no sistema, a gente quebrava o sistema? Sim, quebrava o sistema. Mas vocês não tenham dúvida que o sistema também ia contra-atacar. Eles iam criar algum tipo de lei para prender as pessoas que estivessem em casa. São vadios, prende. Multa, faz alguma coisa. A pessoa que ficar sem sair de casa, sem comparecer na sua empresa por mais de tantos dias, você tem que prender. Eles iam criar esse tipo de coisa. Aí é que o gado, né, ia perceber que é escravo. Primeiro o sistema ele tenta enganar. Ele tenta ceder um pouquinho, ele dá uma recuada de um passo para avançar 3, 4, como foi no caso da escravidão. E, infelizmente, família, a gente tenta passar essas coisas aqui para vocês, e é dificílimo que as pessoas entendam. Vídeos como esse não dá muito ibope. O povo simplesmente não quer entender. Não gosta de entender, a verdade é essa. As pessoas não gostam de parar para pensar nisso. Como é que pode? O governo diz que não, a gente tá cobrando esse valor aí na carne bovina, porque a criação de gado ficou difícil, tá muito caro, o pasto é ruim, nós estamos tendo dificuldade, temos que aumentar o preço. Aí o povo corre pro frango, ele vai e aumenta o preço do frango. Ele vai e aumenta o preço da gasolina, por quê? Mas não achou agora uma fonte de petróleo? A Petrobras não achou o pré-sal? Por que é que vai aumentar o preço da gasolina? Aí o governo vem nessa hora e joga na cara do gado que ele é gado mesmo. A gente vai aumentar porque o país está quebrado e você tem que pagar. Aí você pergunta, mas eu fiz dívida? Não, mas você tem que pagar. Não, mas vocês fizeram dívida pra quê?
Todo mês vocês não é o país que mais arrecada imposto do mundo? Como é que vocês estão devendo? Estão pagando algum juro agiota? Já fizeram auditoria da dívida pública? Por que não fazem? Mas o gado diz, não, isso é conversa de petralha. Isso aí não existe. Estão querendo falar isso aí para prejudicar o presidente. Então, família, eu realmente não tenho esperança nisso não. Eu acho que aí só uma intervenção de Deus mesmo. A gente continua fazendo nosso trabalho aqui para ver se consegue despertar mais pessoas, e peço a ajuda de vocês para isso, que você compartilhe o vídeo, mostre para mais um amigo, para a gente junto aqui tentar fazer as pessoas enxergar essa realidade. Agora, se todos percebessem, nós tínhamos uma chance, mas assim, infelizmente, a tendência realmente é que o gado fique cada vez mais gadoso. É isso que a gente está vendo o tempo todo. Eu nunca vi um absurdo desse, essa polarização que está tendo hoje na internet. Você vê o presidente falando merda o tempo todo e os canais de direita que recebem para isso, 99,9% deles recebem muito dinheiro para fazer isso. Igualmente os de esquerda fazem também, recebem muito dinheiro dos partidos de esquerda para continuar defendendo a esquerda, e os de direita também da mesma forma. Então eles não julgam pelo que é bom e pelo que é ruim, eles julgam pelo que eles recebem. Olha, do meu lado eu defendo tudo e do seu lado eu rebato tudo. Os dois lados agem exatamente assim. Mas mesmo assim você vê muita gente querendo entender de política e indo se informar em um desses dois lados, né, se polarizando totalmente. E só pode dar no que dá. Então é isso, família. O que é que vocês acham desse novo imposto da Espanha? Você acha que realmente nós estamos corretos aqui? De fato, não existe mais governos, cada vez mais o poder do governo é menor e quem realmente manda é eles, a elite. Aqui, né, usa os seus testes de ferro, que nesse caso são as empresas. Empresa de energia, empresa alimentícia, empresa da besta fera. Mas eles usam alguma empresa e por trás delas estão as 13 famílias que não querem outra coisa a não ser globalizar o mundo, onde terá um só governo passando as ordens e os governos atuais servirão apenas para repassar essas ordens. Serão os empregadinhos, né, os empregadinhos de elite. Só isso mesmo e mais nada. Deixa aí seu comentário, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.